Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar para analisar esta rodada que não foi boa porque nós não vencemos, né? Não somamos. Porém, em relação à Copa Libertadores, nada mudou. Mudou o quê? Perdemos uma posição na tábua de classificação para a equipe do Fortaleza, mas se a gente for analisar, a pontuação para o América Mineiro segue a mesma, 2 pontos de diferença, e também para o Galo Mineiro. Lembrando que nós iremos enfrentar ainda o Atlético daqui a algumas rodadas, o América não, a gente vai precisar secá-los para que a gente consiga atingi-los. O Atlético também a gente precisa que eles tropecem uma vez e a gente consiga vencer o confronto direto. Vou mostrar tudinho o que aconteceu nesta rodada, que ainda faltou um jogo, Red Bull e Santos, não tivemos Corinthians e a equipe do Goiás, mas a gente precisa analisar o que tem nesta rodada. Tudo isso dentro desse nosso almoço com TF. Roda a vinheta. Estou pequeno, vou ver se eu aumento um pouquinho aqui a tabela. O pessoal pede, pô, TF, aumenta mais a tabela. Será que você consegue aumentar um pouquinho mais? Vou tentar aumentar aqui para vocês poderem ver os jogos. Vamos ver se eu consigo aumentar mais um pouco. Acho que tá dando aqui para todo mundo acompanhar com a tabela um pouco maior em relação aos resultados. Nós teremos hoje Red Bull e Santos. Tivemos ontem a vitória do Fluminense por 3-0 em cima do Avaí, praticamente rebaixado. No finalzinho do jogo, o Atlético Paranaense venceu o Curitiba por 1-0. Isso tira ali muitas das possibilidades em relação a G6. Acho que G6, com os resultados de ontem, o Botafogo não tem mais muitas chances, né? Acho que agora o foco realmente é ali o G8, G7. É o que o Botafogo tem uma real chance. 1-0 para o Internacional. Juventude 1, Atlético Goianiense 1. Por isso que eu falo, Juventude às vezes pode parecer favas contadas. Mas olha esse resultado aí. Ninguém esperava que o Atlético Goianiense, que teve ali uma ascensão em algumas rodadas, pudesse empatar ou perder ponto para a equipe de Caxias do Sul e acabou perdendo na briga contra o rebaixamento. Ceará 1, Cuiabá também 1. Palmeiras, que ficou boa parte da partida com um jogador a mais, que não ganhou do São Paulo, terminou em 0-0. Rogério Ceni consegue parar o Abel Ferreira, né? Acho que é o grande mérito do Rogério Ceni. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. América Mineiro em casa, segunda derrota consecutiva do América Mineiro em casa. Dessa vez um confronto de 6 pontos para o Fortaleza por 2-1. Esse jogo, se tivesse terminado empatado, seria melhor, né? Porque o Fortaleza não teria nos ultrapassado. E nós teremos ainda um jogo que foi adiado, que não temos uma data para ele acontecer, entre Goiás e Corinthians. A tabela como ficou? Vamos lá. Palmeiras segue em primeiro, mas a distância caiu de 10 para 8 pontos em relação ao Internacional, mas hoje acho que é uma questão de tempo para saber quando a equipe paulista será campeã brasileira. O Internacional em segundo, o Flamengo em terceiro. O Botafogo ontem perdeu para o vice-líder do Campeonato Brasileiro. A campanha do Inter é muito boa. É um time que tem ali 16 vitórias na competição, então é um adversário realmente de peso. Flamengo em terceiro com 55. Fluminense, nosso próximo adversário, que venceu mais um jogo com 54. Corinthians em quinto com um jogo a menos com 54. Atlético Paranaense em sexto com 51. Atlético Mineiro em sétimo com 47. América Mineiro em oitavo com 45. Esses são os times que estariam indo para a Copa Libertadores. Com essa vitória do Atlético Paranaense, como eu falei, a distância agora são de 8 pontos visando um G6. Então, ficou um pouco difícil, aliás, improvável que você tenha a chance do Botafogo chegar a um G6 do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Atlético Paranaense também já encaminha uma classificação, mesmo se não ganhar esta competição na qual eles estão na final neste ano. Tomara que eles ganhem, né? Por causa do nosso rival. O foco realmente é Atlético Mineiro, América Mineiro, Fortaleza, Botafogo, São Paulo com um jogo a menos. Isso dá em relação a aproveitamento com o empate do São Paulo de ontem. Se eles vencerem o Coritiba, eles ultrapassarão o Botafogo e o Alvinegro cairia para a 11ª posição. Então, o resultado de ontem do São Paulo com o Palmeiras foi positivo e o nosso resultado foi negativo porque o São Paulo é mais uma equipe que pode nos ultrapassar. Hoje, com a partida entre Santos e Red Bull, o empate seria o melhor dos mundos ou uma vitória da equipe de Bragança Paulista, que tem 38 pontos, chegaria a 41. Mas o empate eu acho que seria bom porque já mataria essas duas equipes. Aí nós temos
as outras agremiações, Goiás na 14ª com 38, Ceará na 16ª com 34, Cuiabá na 17ª com 31. Ali são as equipes que estão dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro, né? Juventude rebaixado praticamente, Avaí bem próximo a um rebaixamento, 6 pontos atrás da primeira equipe fora do Z4, então ali pelo rebaixamento hoje brigam Coritiba, Ceará, Cuiabá e Atlético Goianiense. Nós iremos pegar dessas equipes apenas o Cuiabá no estádio Newton Santos daqui a Fluminense, Red Bull, a 3 rodadas nós iremos enfrentar o Cuiabá em casa. Próxima rodada. Vamos analisar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 33ª. Lembrando que ainda nós teremos mais 2 jogos. Red Bull e Atlético Paranaense. Provavelmente o Atlético Paranaense vai poupar a sua equipe titular nesse jogo por causa da final da Libertadores. A tendência é essa. Aí o América Mineiro terá um confronto contra o Flamengo com seu time reserva. Mas o time reserva do Flamengo é um time que faz resultados no Campeonato Brasileiro. Então, o que pende nesse jogo do América Mineiro é que a equipe comandada pelo Wagner Mancini não ganhe essa partida, seja uma peleja que termine minimamente empatado. Então eles somariam mais 1 ponto. O Botafogo continuaria ali com este time na sua alça de mira caso vença o Fluminense. Santos e Corinthians, um confronto em que a equipe corintiana, se ganhar a Copa do Brasil, pode poupar, se não poupar, vai jogar ali com uma equipe alternativa contra o time da Baixada Santista. Palmeiras e Avaí, esse jogo, o Palmeiras vai dar mais um passo ali rumo ao seu título brasileiro, e o clássico Fluminense e Botafogo no estádio do Maracanã. O Fluminense venceu, e isso motiva a equipe tricolor, que deve colocar um bom público no Maracanã. Mas aí entra daquele detalhe. O jogo não será no Newton Santos. E o Botafogo tem se dado bem jogando fora do Newton Santos. Será uma partida fora de casa, apesar de ser no Rio de Janeiro. No Maracanã nós teremos 90-10. Provavelmente ali 5.000 botafoguenses a 7.000 serão liberados para eles estarem no estádio Mário Filho. E o Botafogo tem totais condições de ganhar do Fluminense. Eu acho que é um adversário mais factível para uma vitória do que o Inter, porque o tricolor dá mais espaços. Ontem, contra o Internacional, que é um time que marca muito bem, porém, o Fluminense já não é essa equipe, já dá mais, o time do Diniz já dá mais espaços. O Botafogo tem que saber aproveitar. Não é uma partida difícil de uma vitória acontecer. Então, é jogar bem que consegue uma vitória em cima da equipe das Laranjeiras. Juventude São Paulo. São Paulo é favorito a vencer e ficar ali na briga por uma vaga na Libertadores. Cuiabá e Goiás, Coritiba e Internacional, Atlético Goianiense e Ceará, e outro jogo que vai ser para finalizar a rodada na segunda-feira. Então, a semana que vem, a análise da rodada, não tem como a gente fazer antes desse jogo, porque Fortaleza e Atlético Mineiro será uma final. Se o Botafogo vencer, fizer a sua parte, nós iremos ficar a 1 ponto atrás do Atlético Mineiro e ultrapassaremos o Fortaleza. Com o empate nesse jogo, seria o melhor dos mundos, né? Porque o Botafogo ficaria a 2 pontos do Atlético Mineiro com um confronto direto. Então, o Botafogo dependeria só dele para chegar na 7ª posição e ficaria na frente do Fortaleza. Então, quer dizer que se o Botafogo tiver ali a colaboração do Flamengo, que não pode perder para o América Mineiro, e o empate entre Fortaleza e Atlético, e o Botafogo fazendo a sua parte, o Glorioso chegaria na 8ª posição, e a partir desse momento dependeria apenas de suas próprias forças para chegar até mesmo na 7ª, porque teria um confronto direto contra o Atlético Mineiro. Então, meus queridos amigos, vencer o Fluminense será de suma importância se o pensamento do Botafogo for a Copa Libertadores América. Se for realmente ficar apenas na Copa Sul-Americana, mas depois pegando jogos ali contra Red Bull, Cuiabá e Santos dentro do Newton Santos, você fazendo ali 5 pontos nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, você já se garante na segunda competição da América do Sul. Mas o foco é talvez a vaga na Libertadores, até mesmo pelo que o próprio técnico Luiz Castro falou ontem na coletiva pós-jogo. Então, dá para acreditar, mas depende da gente vencer o Fluminense. Ontem era importante ter pontuado contra a equipe do Internacional por causa disso, né? Porque você ficaria empatado em pontos com o time do Fortaleza, eles ficariam na frente por causa da situação do número de saldo de gols. A gente continuaria à frente do São Paulo, porque o São Paulo, mesmo vencendo esse jogo, teria uma vitória a menos. Mas agora a gente tá ali na alça de mira também no tricolor do Morumbi. Resultado ruim, perder nunca é bom, mas ainda nós estamos vivos pensando na vaga na Copa Libertadores. Eu falei anteriormente, né, que dependia dos outros resultados, mas é aquilo, né? Se o São Paulo vencer seu jogo a menos contra a equipe do Coritiba, aí o tricolor do Morumbi,
ele ficaria também como time na nossa frente, né, se vencesse o Juventude. Então a gente tem que secar na próxima rodada o América, que joga contra o Flamengo, torcer para o Juventude segurar o São Paulo, que esse eu acho mais complicado, e torcer para o empate entre Fortaleza e Atlético Mineiro. É isso. Esta foi a análise de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e o pensamento para a próxima. Vamos torcer. O sonho ainda é possível, eu vou acreditar até o final, porque eu sou botafoguense e não desisto nunca. Mais 2 vídeos aqui, assistam. Desculpa, gente, a iluminação, porque eu não tô no estúdio, então a iluminação não é a melhor possível, mas eu tento trazer tudo aqui pra vocês. Valeu, fui. Beijo, fogo.